Buenos dias, hermanos. Que bueno poder congregar-nos em la casa del Senhor. Me acuerdo del ano passado, de alguns meses deste ano também, em que não pudimos estar acá, participar dessa alabança de bendição. E graças a Deus, que o Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Me encanta esse salmo porque também a ideia dele é que algumas traduções dizem que não sentirei falta de nada. O Senhor é meu pastor e não vou sentir falta de nada mais, porque Ele é meu pastor. Que hermoso é isso. E estou seguro que isso tem a ver com um avivamento. Há um avivamento em nossas vidas quando reconhecemos tanto ao Senhor que já não sentimos falta de nada mais. Então, hoje dia, queremos falar um pouco sobre isso. Estamos falando sobre uma série sobre a Bíblia. O pastor Marcelo, hoje na manhã, está volvendo os cultos em Palermo Internacional. Hoje dia começam os cultos aí às 11 da manhã. O pastor Marcelo está compartilhando a palavra já. Pero o próximo domingo estará aqui. E o pastor Marcelo nos vem falando sobre esta série sobre a Bíblia. Ou seja, este mês, em setembro, celebramos o mês da Bíblia. O mês da palavra do Senhor. É óbvio que, como qualquer fecha do cristianismo, não quer dizer que a Bíblia é importante somente em setembro, sino que a palavra de Deus é muito importante em todas as situações. E prova disso são os avivamentos que eu dizia. É comum, é certo que nós vemos avivamentos, microavivamentos, el dia a dia. Vemos um irmão que recebe a palavra do Senhor, essa palavra entra em seu entendimento, toca seu coração, cambia toda a sua vida, e nós vemos aí um avivamento individual. Às vezes vemos grupos de irmãos que se reúnem em pequenos grupos e querem estudar, querem conhecer mais do Senhor e querem saciar mais sua hambre do Senhor. É um avivamento. Mas também um avivamento impacta na sociedade quando é um grande avivamento comunitário. E na história vemos vários. Vemos a própria Reforma Protestante, quando os estudiosos começaram a mirar a Bíblia, a volver a Bíblia, e houve todo um movimento sobre a palavra de Deus. Há avivamentos conhecidos, como de John Wesley, na Inglaterra, a Calle Azusa, onde alguns jovens se reúnem nos Estados Unidos, quando os cristianos estão muito na teoria, muito na razão. Esses jovens querem dizer, mira, queremos um avivamento espiritual, queremos não somente entender de Deus, queremos viver Deus em nosso coração e sentir Deus. É a Calle Jesus, onde que alguns jovens começam a orar e vem um grande avivamento também naquele lugar. Estou seguro que a ação de Deus e a solução de Argentina, de Latinoamérica, são avivamentos de Deus. Assim como alguns lo provaram acá, lá em 54, em Argentina, quando houve um avivamento em Argentina, em que durante vários dias, milhares de pessoas iam a um estádio a escutar, a ver, a provar da presença de Deus, a escutar a palavra de Deus. E o seguro é que depois de uma pandemia, depois que nossas convicções são provadas, depois que nossa fé é tão testada, depois que alguns de nossos irmãos todavia não han vuelto a la casa del Senhor, a conhecer, a buscar, a caminhar com o Senhor, seguramente, depois de uma pandemia, necessitamos, mais do que nunca, de um avivamento movido pelo Espírito Santo e por Deus. Moisés, quando estava no deserto, recebe as tábuas da lei. Então, ele lê a lei ao povo. E aí há um grande avivamento, porque as pessoas veem a palavra de Deus, a lei do Senhor. E as pessoas começam a caminhar aí bajo a lei. Antes de entrar na Canaã, terra prometida, Moisés, em suas últimas palavras, recorda a Josué e disse, mira, Josué, vós que agora vas a seguir com o povo para entrar na terra prometida, recuerde-se do livro da lei. Então, Moisés está descrito em Deuteronômio, que recuerda todo o livro da lei também. O povo entra na terra prometida. E depois de um tempo, Josué lê o livro, e é esse passagem muito conhecido, onde que Josué disse,
yo y mi casa serviremos al Señor. Una respuesta a la ley del Señor. Pero bueno, la historia de la humanidad, infelizmente, tiene sus bajones. Entonces es ahí donde que la gente está tão preocupada em desfrutar de la tierra prometida, está tão preocupados com su dia a dia, com suas tarefas diárias, e vão deixando a lei del Senhor, a palavra del Senhor. E o povo se vai distanciando da presença de Deus, se vai distanciando da verdade de Deus. E nós outros conhecemos a história de Israel, se vão hundindo cada dia mais. Passaram reis e reis e deixaram a palavra do Senhor guardada, escondida. Não tocaram a palavra de Deus. E Israel deteriorando-se, hasta que Deus resuelve então castigar o povo com o povo babilônico. O povo babilônico chega, escraviza Israel, leva muitos para a Babilônia e estão agora escravizados por um povo que não servia a Deus. Foram instrumentos de Deus para a correção de Israel. E agora, nós outros, hoje dia, vamos pensar e meditar em livro de Neemias, que é o momento onde aquele povo agora, por la graça de Deus, depois de 70 anos, mais de 70 anos, estão volvendo a Jerusalém. Volveu Zorobabel, volveu Esdras e depois volveu Neemias para reconstruir todo o muro. Capítulo 2 de Neemias vai falar sobre a reconstrução de los muros de Jerusalém, algo muito clave em povo naquela época. Significava sua dignidade, sua segurança, sua economia, todo, as muralhas. E bueno, a lei foi terminada, ou seja, as muralhas foram terminadas. E de repente, o povo disse, pero para, a segurança está resuelta, ou seja, acá as muralhas já firmaram aqui. A economia anda bem, porque com as muralhas já podemos a cosechar, a plantar, podemos a negociar sem problema. Pero nos falta a presença de Deus. E é nesse texto que nós outros lemos, vamos estudar do capítulo 8, onde que o povo, com muita hambre, se acerca a Esdras e diz, Esdras, lê para nós outros o livro da lei, porque para nós outros não soluciona somente com a economia, para nós outros não soluciona somente com a segurança, para nós outros não soluciona com a estabilidade humana. Necessitamos da palavra de Deus em nossas vidas. Lê para nós outros. Então, Esdras busca o livro da lei, mostra ao povo, empieza a ler. E Esdras empieza a ler com vários levitas, com vários líderes da igreja cerca, e o povo, a escuchar a lei, empieza a chorar sem consuelo. Então, Neemias e outros líderes disseram, não llorem, porque hoje é um dia de festa, hoje é um dia de celebração, era o dia do tabernáculo, na verdade, festa das trompetas, que simbolizava a presença de Deus com seu povo. E eles diziam, mira, não llorem, porque é um dia de festa, alegrem-se, hagamos um bom assado, tragamos um vinho argentino, um bom assado e celebremos acá. E, bueno, então, nós vemos acá uma renovação de uma sociedade. Uma renovação da sociedade começa quando a palavra de Deus afecta, a palavra de Deus influencia toda a nossa integridade, nossa mente, nossas emoções, nosso coração e nossas mãos. Me encanta esta ideia que o pastor Marcelo sempre repite acá, isso da palavra do Senhor, entrar em entendimento, llenar o coração e direcionar nossas mãos. Então, nesta palavra de Deus, e nesta manhã, onde eu quero meditar sobre isso, que a palavra de Deus já cambia, ou a Bíblia renova uma sociedade quando ocupa nossas mentes, quando llena nosso coração e quando direciona nossas mãos. Mira a primeira parte. Pode passar, por favor. A primeira parte, nós outros vemos que a palavra de Deus cambia toda uma sociedade quando ocupa nossa mente. Versículos de 1 a 8, diz assim, vós que teneis a Bíblia, Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 8. Diz que, venido el séptimo, em el mês séptimo, los hijos de Israel
estava em las ciudades, e se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, desde que llegó el sol, hasta el mediodía, em presença de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. E os ouídos de todo o povo estavam atentos ao livro de la lei. E o escriba Esdras estava sobre o púlpito de madeira que haviam hecho para ele. E junto a ele estava Matatias, Sema, Anias, Urias, Hilcias, Maasias. A sua mão direita e a sua mão esquerda estava Pedaías, Misael, Ebias, Jamim, Acub, Sabetai, Odias, Maasias, Quelita, Azarias, Josabed, Anã, Pelaía, hacían entender el pueblo a la lei. E o pueblo estava atento em seu lugar. E leíam o livro de la lei de Deus claramente e poniam sentido de modo que entendessem a leitura. A mim me encanta esta parte, esta história, que mostra acá que o povo tinha uma disponibilidade para escuchar de la palavra de Deus. Deus puso no coração a disponibilidade para que eles entenderam, para que eles receberam a palavra de Deus. É interessante que em Romanos nós vamos ver que muitas vezes Deus põe a disponibilidade a la gente que está lejanas de Deus, Deus les entrega a sua disponibilidade para pecar. Pero Deus também põe em nosso coração a disponibilidade para receber a palavra de Deus. Há acá um sentido, uma consciência de urgência, de prioridade da palavra de Deus. Somos tomados por uma consciência da prioridade da palavra de Deus, quando esta palavra ocupa nossas mentes. Porque o que ocupa nosso pensamento, o que ocupa nossa mente, nos vai dominar por completo. Ou seja, se vós está muito preocupado com os problemas de manhã, está bueno estar atento a isso, pero preocupar-se, ou seja, tu pensamento está totalmente em los problemas. Isso toma seus sentimentos, ou seja, vem ansiedade, vem o medo, vem frustração, vem a inquietude, o que vai passar amanhã? E todos os seus sentimentos começam a mover-se e muitas das pessoas se enfermam com isso. E resulta em las manos, ou seja, a pessoa está tentando fazer coisas, correndo de um lado ao outro, tentando resolver sola as situações, os problemas, porque primeiramente ocupou todo o seu pensamento. Também pode ser coisas boas, não? A lo mejor te ocupa os pensamentos, algo bueno para vós. Pero isso está todo o tempo ocupando todo sua mente, seu pensamento por em cima da palavra de Deus. E isto vai tomar suas emoções, isso vai tomar suas ações. Quer saber se a palavra de Deus tem prioridade em seu pensamento? Avalua-te quanto tempo has entregado e demonstrado ao estudo da palavra de Deus. Avalua-te quanto del dinheiro ha investido para o conhecimento da palavra de Deus. Ha comprado livros, investido em cursos. Seguramente a nós outros nos falta muito, de prioridade da palavra de Deus. Mas nós outros vemos um avivamento decorrente desta disponibilidade que Deus põe no coração e dessa prioridade à palavra de Deus. Então, se hace muito necessário a meditação em la palavra.
esto de ler a palavra, entender a palavra, bueníssimo, é um primeiro passo. Pero não se queda aí. Que nós outros estamos acá escutando a palavra, estudando a palavra nesse momento, está bueníssimo. Graças a Deus, o culto a Deus por isso. Pero a ideia é que não se quede acá, que seguimos meditando em la palavra durante a semana, que seguimos mastigando, que seguimos pensando, reflexionando em la palavra, mientras hacemos nossas atividades da semana. Há o Salmo 119, que muito pronto, seguramente Marcelo vai predicar acá, que habla muito da palavra de Deus. Tem uns versículos hermosíssimos que hablam desta meditação na palavra. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 15, diz assim o salmista: Em tus mandamentos meditarei, considerarei tus caminhos. Ó, quão amo tu lei, todo el dia es ella mi meditação, versículo 97. Está falando, sim, de uma sequência, está falando de uma continuidade em meditação na palavra de Deus. Se anteciparam mis ojos a las vigílias de la noite para meditar em tus mandamentos, o versículo 148. Ou seja, o salmista disse: eu despertei mais temprano. Eu perdi o sonho às 4 da manhã, às 3:30, antes de amanhecer o dia, para ler tu palavra, porque esta é minha prioridade. Mais do que o noticiero de qualquer canal, para mim, a prioridade é o que diz a palavra de Deus. Então, há uma grande necessidade de meditação, de sentido de urgência e de prioridade da palavra de Deus. Pero também, clave, entendimento. Porque não sirve que eu use a Bíblia somente de uma forma mística. Eu conheço muitos irmãos amados em que abrem a Bíblia em um tal salmo e deixam aberto esse salmo em sua casa. Graças a Deus porque tem sua Bíblia aberta e graças a Deus porque confia em el salmo. Pero se vós não entendiste as palavras do salmo, se vós não leíste, essa palavra não passou por tu entendimento, e não ocupou tu mente, bueno, não tem poder essa palavra de uma forma mística solamente. Essa palavra é para ser entendida. E é por isso que nós outros valoramos muito a exposição da palavra de Deus. A mim me encanta os predicadores que têm uma oratória fantástica. A mim me encanta as pessoas que têm esse talento, este dom. Pero mais do que a forma, é essencial valorar a essência. Estou seguro que esta é uma sinal da maturidade cristiana. Quando nós outros valoramos mais a essência do que a forma. A forma é importante, como vós predicais, como exponer a palavra de Deus. A forma, as pessoas que têm esse talento extraordinário, excelente. Pero a maturidade cristiana é quando nós outros valoramos mais a essência de lo que se está predicando. Se estamos falando, contando qualquer cuento, ou se estamos falando da palavra de Deus, se estamos conhecendo e entendendo a palavra de Deus. Então, há uma grande necessidade do entendimento, pois somos... a palavra de Deus hace todo este avivamento, renova na sociedade, quando ocupa nossa mente e quando somos cuidadosos em el entendimento claro do mensagem de Deus. Esse texto, há uma grande ênfase acá no entendimento da palavra. Vocês viram que está Esdras predicando e estão levitas, estão líderes da igreja explicando a palavra. Estão todo o tempo em alguns grupos e dizendo: mira, é assim, a palavra quer dizer isso, quer dizer isso, quer dizer aquilo. Estão explicando o que a palavra está sendo leída. Acá nós outros vemos um dos primeiros sermões expositivos da história, porque é o momento onde construem um púlpito para Esdras, que está mais alto, para que as pessoas vejam a palavra de Deus, vejam a Bíblia, vejam a lei. E Esdras está exponendo a palavra e está sendo explicada a palavra de Deus. Elementos claves em nosso culto, em nosso entendimento da palavra. Então, as pessoas acá estão entendendo a palavra de Deus. Os frutos do entendimento da palavra de Deus são o reconhecimento do propósito de Deus, a dependência de Deus e a submissão a Deus. Foi assim que eles receberam essa palavra. Uma escuta ativa, não? O texto está falando que desde a manhã, desde que apareceu o sol, eles estão escutando, parados aí, e bueno, de repente eles começam a arrodilhar-se, dizer amém, amém,
concordamos com tu propósito, Deus. O propósito da lei, nós outros concordamos com o Senhor. Amém. Concordamos com a tua vontade sobre nossas vidas. Amém. Amém. Eles também se arrodillam, mostrando uma submissão a Deus. Difícil isso. Esse é, eu creio, um dos mais grandes desafios de nós outros. Porque o orgulho sempre está em nosso coração. Sempre ponemos argumentos para não receber a palavra de Deus por um tema de orgulho. Eu penso, mira, sabe o quê? Essa palavra eu já sei há tempo. Eu conosco essa história de trás hacia frente. Damos por sentado a palavra de Deus. E esse orgulho impede que Deus nos hable através de texto que já leemos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Abra seu coração. Tenha uma escuta ativa, receptiva ao Senhor. Que independente que vós conheces o texto 1000 vezes, deixa Deus falar-te algo novo através de sua palavra. Quebre seu orgulho. Então, às vezes, nesse momento que as pessoas têm sua submissão a Deus, sua declaração de dependência a Deus. Levanta tus manos, Deus, dependemos do Senhor, dependemos de tua presença, dependemos do Senhor em nossas vidas. Então, estou convencido que o entendimento é clave. Porque Jesus, quando vai citar os mandamentos no Novo Testamento, ele vai agregar um elemento, porque Jesus, quando cita Deuteronômio 6:5, ele vai dizer, mira, amás a Deus de todo tu coração, de toda tu alma e com todas tus forças. Esse é Deuteronômio. Pero Jesus agrega um elemento mais, e com todo tu entendimento. Ou seja, é necessário entender o Evangelho, é necessário entendermos a Bíblia, é necessário entender o propósito de Deus para com nossas vidas. Então, se vós escuchás a palavra de Deus, é essencial o entendimento. Então, Deus usa a palavra em los avivamentos quando essa palavra ocupa nossa mente, pero também quando llena nosso coração. A palavra mente e coração na Bíblia são muito parecidos, são muito similares. Em muitos momentos você vai usar coração em lugar de mente, é muito parecido. Pero o coração tem mais que ver com sentimentos, com o que sinto, emoções também. Então, o versículo 9 a 12, bueníssimo, graças. Versículo de 9 a 12, nós vemos que a Bíblia renueva uma sociedade quando também llena nosso coração. Mira os versículos de 9 a 12 do texto. E Neemias, o governador, e o sacerdote Esdras, escriba, e os levitas, hacían entender al pueblo, e dijeron a todo o pueblo, dia santo es a Jehová nuestro Dios, não os tristezcais, nem lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras e bebed vino dulce argentino e enviad porciones a los que não tienen nada preparado, hacer un tapoer e enviar a ellos também, porque dia santo es a nuestro Senhor. Não os entristezcais, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, pues, es dia santo, e não os entristezcais. E todo o povo se foi a comer e a beber e obsequiar porções e a gozar de grande alegria, porque haviam entendido as palavras de que eles haviam ensinado. A palavra de Deus, quando temos contato com ela, expõe, nos dá um choque de realidade. Quando nós outros lemos a palavra de Deus, começamos a entender, a estudar, nós outros nos damos conta que, Deus é tão santo e eu sou tão limitado em relação à palavra de Deus. Todos os mandamentos que eu vejo acá na palavra de Deus é um peso, é um desafio para mim. Miserável homem que sou. Essa é a convicção de Isaías quando viu a glória do Senhor. Não? Sou um homem de lábios impuros. E esta convicção nos leva à Bíblia. Me encanta esse texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, que nós outros estudamos acá, que habla da função da palavra de Deus. A função da palavra de Deus diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante que as espadas de 2 filos, pois penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos, y discerne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Essa é a função da palavra de Deus. Ela é viva. E quando nós outros teremos um contato com a palavra de Deus, empezamos a profundizar, entender a palavra de Deus, nos damos conta de nossa realidade miserável de pecadores. Então, o povo começa a orar. Eles dizem, não, está lendo a lei, e seguramente recordam a história de seu povo, que foram desobedientes a Deus e foram levados como escravos para a Babilônia, e começa a orar. Eles miram sua história e começam a orar. Eles miram sua própria realidade e dizem, mira, que difícil, e começam a orar. Então, há choro acá inconsolável do povo. Porque a palavra de Deus, ela é como espejo que mostra tal como nós somos. Pero entonces, os líderes, Esdras, Neemias e os levitas diziam, mira, parem de orar, porque hoje dia é o dia das trompetas. Hoje dia é a festa das trompetas em que se demonstra a presença de Deus para com nós outros. Então, o texto diz que eles começaram a explicar a essência da lei. Não estava somente Esdras leu a lei, mas agora estão explicando a essência da lei, que é que Deus está com nós outros. A alegria do Senhor é nossa força. Acá se denota uma comunhão com Deus. Ele está falando, mira, não se preocupe, não entristeçam, hagamos fiesta, comamos um bom assado, um bife de chorizo, porque a alegria do Senhor é nossa força. E seguramente esta é a palavra de Deus, como nós outros assistimos acá no momento de confissão de pecados. Essa é a palavra de Deus para com nós outros. Quando nos acercamos à palavra de Deus, nos mostra como um espejo, nos mostra todos os nossos detalhes. ¿Queres conhecer-te? Leia a palavra de Deus. E a boa notícia é esta, que a alegria do Senhor é nossa força. Ou seja, não é, a força não nasce de nós outros, senão vem do Senhor. E quem proporcionou isso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós outros pudéssemos ter comunhão com Ele. E para que nós outros pudéssemos hoje, nesta manhã, dizer, mira, a alegria da igreja é a missão, a alegria do Senhor é a força da igreja é a missão. Pero também, para terminar, irmãos, a palavra de Deus, ela consola nosso coração, llena nosso coração de alegria, pero também a palavra de Deus renova nossa sociedade quando direciona nossas mãos. Versículo 13, os irmãos 12 e 13, nós outros vemos acá que os líderes estão dizendo, mira, vayam, comam, pero separa o tapuera aí, separa a marmita para levar as porções, para levar a gente que não tem. E depois, essa gente está comendo e compartilhando a comida. Ou seja, a felicidade do Evangelho nunca pode ser individualista, egoísta e particular. A felicidade do Evangelho é compartida com todos e principalmente com ações. Que hermoso é que a Igreja da Missão tem essa visão de lo social também, de servir. Graças a Deus, em Merlo, há muitas pessoas, famílias, sendo bendecidas por vários irmãos, sendo bendecidas por vós também, quando vós acá está ofrendando, está entregando seu dízimo, quando vós está indo já servindo, quando vós está orando, essas pessoas estão sendo bendecidas e recebendo uma bendição através da sua vida. Acá em Flores, ayer estávamos acá entregando vários bolsões de comida a várias pessoas, famílias necessitadas durante toda essa pandemia. E não decimos isso para a glória da Igreja da Missão, decimos isso porque a alegria do Senhor é nossa força. Ele llena o coração da missão com alegria para poder servir a los demás. A palavra de Deus tem que direcionar nossas mãos. A Argentina vai ter um avivamento quando Deus direcionar, a palavra de Deus direciona as mãos de cada um de nós outros cristianos.
a palavra de Deus também, ela se direciona a nossas manos e requerendo uma constância. O versículo 13 vai dizer que el outro dia os líderes se reuniram, os líderes começaram a entender a palavra de Deus e eles entenderam uma coisa, disseram, mira, há uma festa de los tabernáculos que nossos antecedentes, nossos antepassados celebravam. Eles faziam cabanhas para celebrar os 40 anos que passaram em deserto, que Deus estuvo com eles. Então, é necessário ir, neste tempo, construir as cabanhas e celebrar essa festa de los tabernáculos, celebrando a presença de Deus em nossas vidas. Então, o povo foi e isso al pé de la letra, fielmente, o que decía a palavra de Deus para celebrar esta festa. Ou seja, há uma constância, a palavra não se quedou por aí. A palavra de Deus não se quedou em sermão del domingo em la mañana. A palavra de Deus foi entendida, reflexionada, meditada, llenou o coração, foi trabalhada e foi aplicada também como bendição às outras pessoas e uma constância de seguir prosseguindo em conhecer ao Senhor. Eu quero concluir com este texto maravilhoso de nosso Deus. É um texto de Filipenses, que aqui há um mandamento, regocijaos. Este texto de Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7, estou seguro que está muito conectado com a ideia de que hemos ido acá desse texto de Neemias. Há vários elementos harmoniosos com o texto, porque diz assim, regocíjense em el Senhor sempre. E outra vez les digo, regocíjense. A palavra difícil para o brasileiro é essa, regocíjense. Que a gentileza de ustedes seja conhecida por todos os homens. O Senhor está cerca. Não se preocupem por nada, que suas petições sejam conhecidas delante de Deus, em toda oração e ruego com acção de graças. E a paz de Deus, que sobrepassa todo o entendimento, guarda seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Não basta o entendimento sem a paz de Deus. É clave o entendimento, mas não basta o entendimento sem a paz de Deus governando nossos corações. E é em Cristo Jesus que nós nos movemos, que nós somos guardados. É em Cristo Jesus que há um avivamento em nossa vida particular, comunitária, nacional, continental e mundial. Oramos por isso. Oramos ao Senhor. Padre, Deus de misericórdia, Deus de amor, queremos nesta manhã pedir-te, em primeiro, uma disposição, para que o Senhor plante uma disposição em nosso coração, para buscarmos mais de tu palavra. Sabemos, ó Padre, que todavia hemos buscado pouco, não hemos conhecido totalmente a palavra do Senhor e queremos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Por isso necessitamos de uma ação do Espírito Santo em nosso coração para que nós podamos buscar sua palavra e entender de sua palavra. Necessitamos, ó Deus, que o Senhor llene nosso coração com tu palavra. Ó Padre, saque todo aquilo em nosso coração que não é a prioridade do Senhor. Ó Padre, não queremos llenar nosso coração de outra coisa que não seja de tu presença, de tu palavra, de tu poder, ó Padre, em nossas vidas. Ó Padre, llene o coração de cada irmão de la missão, de cada pessoa que está acompanhando-nos neste momento. Deus também, queremos que nossas mãos sejam direcionadas por el Senhor. Queremos que nossas mãos, que nossas ações sejam frutos da palavra de Deus em nossas vidas. Queremos fazer boas obras, sim, Padre, pero não desconectadas de la glória do Senhor. E por isso, ó Deus, capacita cada dia mais a Igreja da Missão, cada um de nós outros, a servir. Levanta, ó Padre, os recursos e usa nossas vidas, os recursos humanos, os recursos financeiros. Levanta, ó Padre, em nome de Jesus.
Ó Padre, usa nossas vocações, nosso servir, nosso dia a dia para servir e amar a los demás. Ó Padre, queremos que haja um avivamento em minha vida, em nossas vidas. Queremos que haja um avivamento em Argentina. Ó Padre, necessitamos. El próximo domingo haverá votações. Ó Padre, que o Senhor direcione a mão de cada um nessas votações. Pero mais do que uma solução econômica, mais que uma solução, ó Padre, de segurança, mais que uma solução, ó Padre, de qualquer coisa. Queremos, ó Padre, a ação do Senhor. Queremos a palavra do Senhor transformando nossas vidas desde o começo em toda a integridade. Em nome de Jesus. Necessitamos disso, Deus. Ó Padre, que o Senhor sempre recuerde esta palavra em nossas vidas. Que o Senhor, ó Padre, assim como o Senhor nos recuerda de tu sacrifício através da Santa Cena. Recuerda-nos, ó Padre, de tu presença e de tu amor a todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.